Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Brasília não para e tem uma bomba que pode explodir direto no colo de Lula. Sim, diretamente no colo do presidente Lula. Vocês lembram do escândalo do INSS? Pois é, ele ainda tá dando o que falar, viu? Ainda tem muita coisa para acontecer. E agora o novo presidente do INSS começou chamando atenção com uma confissão gravíssima. E o que ele expôs pode arrastar o governo para uma crise sem volta. Essa fala caiu como uma bomba nos bastidores do Planalto e já tem deputado da base dizendo que o estrago político pode ser ainda maior do que a gente imaginava. Ao que tudo indica, é o fim do PT. Mas ainda tem mais uma bomba que caiu como um raio no alto escalão do governo. Sim, no alto escalão do governo. Uma grande autoridade está sendo acusada de envolvimento num escândalo gravíssimo. E dessa vez, o foco é vazamento de dados, monitoramento interno e legal. Vazamento de dados, viu, gente? E segundo denúncias, foram usadas escutas clandestinas dentro de um órgão do próprio governo. E olha que não foi pouca coisa não, viu? Essas escutas, para vocês terem uma ideia, teriam sido usadas para vigiar servidores. Sim, vigiar servidores, olhem que grave. E todos os detalhes e destaque dessa notícia que está mexendo com Brasília hoje vai estar aqui no nosso editorial. Vocês acham que parou por aí? Não parou. Brasília não para. E Alexandre de Moraes, sim, o ministro Alexandre de Moraes acaba de votar por 10 anos de prisão e perda do mandato de uma das aliadas mais leais e combativas estratégicas de Jair Bolsonaro. É isso mesmo, Alexandre de Moraes quer prender mais um de direita. Gente, o clima tá tão tenso em Brasília. Os bastidores, já há quem diga que essa decisão pode abrir um precedente para atingir ainda mais gente da oposição. Mas, gente, eu não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, deixar o seu like e também se inscrever no canal se não é inscrito. E eu já queria que vocês vissem esse vídeo de Paulo Bilinski, que ele vai revelar uma verdadeira bomba envolvendo essa viagem de Janja para a Rússia, que, segundo o deputado, gente, traz algumas indagações que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. E eu tenho certeza que após o que ele disser neste vídeo, que realmente está bombástico, também vai te deixar naquele clima assim de entender o que estava dentro deste avião junto com Janja. E, gente, e o que ele vai dizer aqui, eu garanto para vocês que é estarrecedor. E já, não percam uma declaração fortíssima que envolve Jair Messias Bolsonaro e quando ele estava no hospital e recebeu aquela intimação. O que está por trás disso vai chocar vocês. Mas antes, vejam que grave o que vai dizer Paulo Bilinski sobre Janja da Silva, que segundo informações, Lula já está preocupado e dando um jeito desse vídeo não vir à tona. Mas é lógico que a gente não é deixar de mostrar para vocês aqui nesse editorial. Olhem isso. Ô Bilinski, deixa eu só mudar de assunto. Eu mandei para você agora. Coronel Gerson Gomes conversou comigo há pouco ao vivo e mandou para mim um documento de 2006, cara. Tá na tela, Edson, o documento que o Coronel Gerson Gomes mandou para gente. Só para você ter uma ideia, data de 2 de fevereiro de 2006 o documento. Sim. Me chamou a atenção, Bilinski, que ele pede explicações sobre a contratação de uma senhora chamada Rosângela, né, na Itaipu, na Binacional, no Conselho da Itaipu Binacional. Por que eu estou te colocando essa na tua mão aí por conta, não sei se a tua comissão pode, em alguma forma, tratar desse assunto, porque estão querendo começar a levantar uma suspeita sobre o envolvimento da Janja no partido já há bastante tempo, né, e inclusive com relação às viagens, antecedendo a viagem de Lula, as viagens internacionais, já estão começando a colocar os olhos sobre a bagagem, né?
o Janja está levando para o exterior, né? Estão tentando entender se existe ali relação com dinheiro que pode estar sendo levado para o exterior. No caso, a Rússia, né, que não faz parte da questão da lei Magnitsky, a Rússia não seria, né, atingida porque não faz parte daquele SWIFT, não está no sistema financeiro internacional. Enfim, Bilinski, o coronel Gerson Gomes, com esse documento de 2006, ou seja, 19 anos, colocou uma pulga atrás da minha orelha com relação a essa história da Janja, viu, meu? Posso te dar umas informações exclusivas sem citar a fonte? Claro que pode. É o papel do jornalismo, inclusive. Então, olha só. O avião que a Janja utilizou para ir para a Rússia é um Airbus A330. É o maior avião que a FAB tem disponível. O maior. Esse avião foi comprado para fazer reabastecimento em voo, tá? E outros voos logísticos, tá? Logísticos. Ou seja, é um avião de carga. Carga. Tá? Qual que é o ponto estranho? A passagem do avião da Janja em alguns países, né, sobrevoo do avião da Janja por alguns países foi negado. Ele teve que dar algumas voltas. Por que foi negado? Por que a gente não tem a lista das pessoas que estavam no avião junto com ela? E por que a gente não tem a lista do que estava dentro desse avião? Por que tem sigilo em relação a essas coisas? Então, o sistema bancário da Rússia, ele é trancado do resto do mundo, ele não comunica com o resto do mundo. E lá, nesse evento, também estava presente um certo ditador venezuelano, né? Com o qual Lula tem laços muito próximos. Claro que tem coisa errada aí, Vitoli. Óbvio que esse negócio está fedendo. A pergunta é por que a Força Aérea não pode fornecer os dados e por que o Lula colocou o sigilo. E esse governo é foda, cara, porque ele faz tanta merda ao mesmo tempo que a gente não tem nem tempo de bater em tudo. Eu precisava sei lá, 3 vezes o tamanho da minha equipe para fazer tudo, mas eu tenho uma linha de ação em relação a esse Airbus 330, o maior avião da FAB, levando só a Janja para a Rússia uma semana antes do Lula. Pode deixar que a gente está em cima. Vocês sabiam disso tudo? Gente, há quem diga que tinha malas e muitas malas no avião de carga Janja indo para a Rússia. O que será que tinha dentro desse avião? Isso é ou não é para deixar uma pulguinha atrás da orelha? Mas o que vai deixar a pulga atrás da orelha de vocês mesmos são as revelações que vão vir agora. Vocês acreditam que tem mais caroço por debaixo desse angu do que vocês podem imaginar e algo gravíssimo que o jornalista Paulo Figueiredo vai revelar sobre a ida daquela mulher que foi levar uma intimação para Bolsonaro, que inclusive foi recebida por Luiz Roberto Barroso, ninguém menos que o presidente do STF? Gente, é chocante o que ele vai dizer. Mas antes, eu gostaria que você visse este vídeo de Simone Tebet para vocês entenderem a cara de pau. E ela não ficou nem vermelha falando isso. Olhem isso. Não é piada. O PT vai cobrar de você, sim, de você, o rombo do INSS. Ninguém vai ficar prejudicado nessa conta. Todos serão ressarcidos. A única coisa que nós temos que ponderar, o dinheiro que irá ressarcir é não só fruto da apreensão de bens, porque pode ser insuficiente. Se precisar a União complementar, nós iremos complementar. Mas vamos complementar com dinheiro público. Então temos que ter a responsabilidade de só restituir para quem deve. Porque muita gente pode, às vezes, esquecer que assinou, né? Ou alguém... de má fé, sei que serão muito poucos, mas dizer assim, eu não assinei e quero a restituição de volta. Então, com muita responsabilidade. Ninguém vai ficar prejudicado nessa conta. Seria cômico se não fosse tão trágico. Parece piada, mas não é. Eles roubam e quem paga é eu e você.
Agora, gente, sim, a cereja do bolo. Vocês vão ficar chocados com as declarações que vêm a seguir. Gente, é muito grave, gravíssimo o que vai dizer Paulo Figueiredo neste vídeo. Porque eu apurei nos últimos dias como foram os bastidores da ida desta moça aqui, bota a imagem aqui, Bruno, do STF. Essa moça que está sendo premiada pelo Barroso, que está sendo abraçada, a vítima do constrangimento ilegal na profissão e o cacete, essa senhora, quando ela foi no DF-Star, no Hospital de Brasília, como foi esse processo dela entrar dentro da UTI para entregar essa intimação ao Bolsonaro? Bolsonaro falou que ela meteu o pé na porta e tal, e meteu o pé na porta, mas não foi apenas um pé da porta literal. A mulher insistiu, e não deixaram que ela entrasse. E aí houve uma reunião dentro do hospital, ao que eu fui informado, chamaram a diretoria do hospital e os médicos, vários médicos. E a decisão da junta médica do hospital foi que não havia a possibilidade de intimar um paciente na UTI. E que isso seria, inclusive, um risco, um liability, um risco jurídico para o próprio hospital. Perguntando quem se responsabilizaria caso acontecesse uma alta de pressão, por exemplo. Chega a ser mencionada a possibilidade de uma alta de pressão. Caso o presidente passasse a mal, ou até mesmo viesse a óbito, morresse, porque afinal ele estava numa unidade de tratamento intensivo. Quem assumiria essa responsabilidade? Então, os médicos negaram a entrada, dizendo que tinham um dever com a saúde e o bem-estar do paciente. Então, que ela não iria entrar. Eis que essa senhora, que está sendo constrangida no exercício da função dela, ameaçou os médicos e os diretores do hospital de prisão por obstrução de justiça, ao que me foi informado. E foi aí que eles finalmente cederam, apenas quando foram ameaçados de prisão. Médicos protegendo um paciente na UTI foram ameaçados de prisão para que esta senhora não esperasse uma semana para entregar a intimação do processo Bolsonaro. As pessoas que participaram dessa reunião, que me relataram, disseram que foi uma reunião ruim. E aí entra a cereja do bolo. Porque parece que há uma gravação desta reunião. Uma reunião com mais de 10 pessoas dentro da sala. E parece que uma ou mais delas teriam gravado essa reunião. E eu gostaria muito que ela viesse a público. Muito. Mas a verdade é que a gente vive num país onde as pessoas morrem de medo do Alexandre de Moraes. As pessoas falam, não vou tornar público, vai que eu sofro uma busca e apreensão, vou ter meu nome colocado no processo. As pessoas têm medo. Vejam, as pessoas não são equipadas para lidar com o Estado opressor. Então, elas simplesmente têm medo. Mas eu clamo para as pessoas que têm essa gravação para que façam a coisa certa e deixem chegar à imprensa. Eu garanto que se chegar a mim, o sigilo de fonte será preservado. E eu falo isso porque, e provavelmente nem você eu que vou publicar. Vai chegar a mim, o seu sigilo de fonte vai ser publicado, e eu vou deixar alguém da velha mídia publicar, como com frequência eu faço. É a melhor forma de gerar repercussão. Deixa a velha mídia publicar e deixa eles darem o furo. E eu comento, eu repercuto, melhor. Mas eu quero dizer, eu digo isso porque esse episódio mostra todos os elementos, de fato, que tornam um país uma ditadura. Você tem o tirano, mas o tirano sozinho não faz de um país uma ditadura. Ele precisa de quem? Dos seus colaboradores, como esta senhora oficial de justiça. E qual é o terceiro elemento? Porque só o tirano e só os colaboradores não são suficientes. Há a necessidade da conivência do cidadão comum, do médico, da enfermeira, do cara da faxina. São os omissos. Olhem que grave isso que disse Paulo Figueiredo. Gente, isso é muito sério. Bolsonaro já vinha falando que era um arquivo vivo. Agora, vocês já imaginaram que deve ter dentro deste vídeo que foi gravado, desta reunião? Se isso vir à tona, vai derrubar de vez o STF. E principalmente admitir que aqui já estamos vivendo uma ditadura faz tempo. É lógico, né, que a gente está vendo tudo isso acontecendo, mas para eles o nome bonitinho
É democracia, ou como preferir, Estado Democrático de Direito. E agora, olhem esta notícia. Segundo Josias, novo presidente do INSS mostra que ainda não sabe quem foi roubado. É isso mesmo, gente. O novo presidente do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, Gilberto Weiler Júnior, mostrou em entrevista coletiva na tarde de hoje que ainda não sabe quem foi assaltado em escândalo da corrupção instalado no órgão, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL, do canal UOL. Aspas, na fala do chefe do INSS, nós ficamos sabendo que o governo não tem ideia de quantos são as vítimas. Está pedindo a quem se considere roubado que se manifeste. Olhem isso. No fim de abril, a Polícia Federal deflagrou operação sem desconto que apura a cobrança irregular de 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 a 2024. O esquema teria começado na gestão de Bolsonaro e seguiu até o governo petista. Mas vale lembrar que Bolsonaro já tinha feito uma lei e foi o PT que revogou. Mas sempre é assim, eles querem sempre culpar Bolsonaro. Eles sempre dão um jeitinho de culpar Bolsonaro, mas a verdade é que eles que voltaram para a cena do crime. E agora, gente, vejam que notícia bombástica. Moraes vota por 10 anos de prisão e perda do mandato de Zambelli. O ministro Alexandre de Moraes votou em caso no qual a deputada é acusada de invasão do sistema eletrônico do CNJ e falsidade ideológica. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou para condenar a deputada Carla Zambelli a 10 anos de reclusão em regime fechado, além da perda do mandato parlamentar e ser decidido pela Câmara dos Deputados. O relator do caso em que é parlamentar, o hacker Walter Degatti, são réus pela invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça CNJ e por falsidade ideológica, Moraes foi o primeiro a votar em sessão virtual da corte que começou na sexta-feira, dia 9, e vai até o dia 16 de maio, se não houver pedido de vista ou destaque. O ministro também imputou seu voto a pena de 8 anos e 3 meses de reclusão a Delgatti. Os 2 réus na ação penal, ainda segundo Moraes, devem ser condenados a pagar valor mínimo indenizatório de danos materiais coletivos de 2 milhões. 2 milhões, é isso mesmo, gente. A verdade é que não é sobre Zambelli. A verdade é que é sobre a direita no Brasil. Se vocês perceberem, Zambelli foi uma das deputadas mais votadas e é isso que eles querem. Todos os deputados que estão em evidência, eles dão um jeitinho de tirar do caminho, porque o medo deles é 2026. Bolsonaro já falou: me dê metade do Senado e metade da Câmara, que eu mudo este país. A começar por eles, os ministros do STF. E vocês acham que eles querem perder essa boquinha? É lógico que não. E agora, gente, vejam esta notícia bombástica de vazamento de dados. É coisa tão grave. Olhem esta notícia. Presidente da INEB enfrenta acusações de escutas ilegais e vazamento de dados. Adalto Seixas teria usado a estatal para beneficiar sua mulher e recebeu auxílio indevido mesmo depois de aderir ao plano de demissão. Adalto Seixas, presidente da Indústria Nucleares do Brasil, a INEB, enfrenta acusações graves de vazamento de informações e escutas ilegais e uso indevido de e-mails institucionais por terceiros. O jornal Folha de São Paulo divulgou a informação nesta quinta-feira, dia 8. As denúncias envolvem diretamente sua mulher Josiane Alves e foram encaminhadas à Polícia Civil, ao Ministério Público do Trabalho, ao ouvidor e comissão de ética da estatal. O jornal teve acesso aos áudios, mensagens e documento que apontam perseguição contra uma servidora concursada da INEB. Segundo os registros, Josiana teria monitorado e invadido os canais internos da estatal, repassando e comentando assuntos corporativos em nome do presidente. A servidora relatou as ameaças depois do vazamento de uma conversa que ela teve com Seixas em maio de 2023, quando ele se preparava para assumir a presidência da empresa. Olhem que grave isso que anda acontecendo, gente.
Bom, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e pedindo para vocês não esquecer de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, se inscrever no canal se não é inscrito, comentar aqui muito, porque a sua opinião é muito importante para mim. E se você, assim como eu, acredita que Bolsonaro vai ser o nosso presidente em 2026, deixe aqui nos comentários hashtag 2026. Bom, o editorial de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo vídeo.